boa tarde, tudo bem? Como é que anda a sua comunicação? Será que você tem sido assertiva nas suas decisões, na maneira de falar, de se expressar? Será que você sabe se expressar? Será que você consegue falar do que te afeta, dessa sobrecarga de ser empreendedora, ser mulher, ser empresária, ser mãe, ser cozinheira, ser tudo ao mesmo tempo agora? E esse isolamento que pegou todo mundo de surpresa? Tem coisas que a gente não pode mudar, mas uma coisa que a gente pode mudar e melhorar é a nossa comunicação. Então, o nosso encontro de hoje é para falar sobre comunicação. Como que eu posso ser melhor nos meus relacionamentos e através dos meus contatos de todas as áreas com as pessoas que eu me relaciono, através de uma comunicação assertiva e uma comunicação não violenta. Será que é fácil se comunicar? Será que nós fomos ensinadas na infância a falar dos nossos sentimentos, pensamentos? Ou será que não tinha muito tempo para isso? Então hoje a gente vai conversar com a Cacá, Empodere Ser, porque é mais do que ser, é mais do que aprender, é viver aquilo que você precisa viver. Ser, nós precisamos encontrar um ser melhor a cada dia. E a Cacá vai conversar com a gente, nos ajudando a melhorar a nossa comunicação. Tudo bem, Cacá? Oi, Lânia, boa tarde, boa Boa tarde. tarde. Quem está entrando aí, ó? Felipe, Estela, tá nos ouvindo bem, está nos vendo, sem intercorrência. Como é que tá aí? Eu sabe o que eu descobri? Eu aprontei aqui. Eu tenho Ah, um fone de ouvido aqui do ah, lado e eu apertei ele, tinha entrado no Bluetooth, e a sua voz estava saindo no fone. entendi. Por Aí eu isso que desliguei meu Bluetooth aqui para não dar ruim mais, tá? Estamos garantidas. resolveu, não é isso? Mas e aí, Resolveu. Cacá, me fale um pouquinho de você, do seu trabalho, desse nome, Empodere Ser. Fala para mim como é que chegou a esse lugar, né? Cara, esse nome ele é recente. Empoderamento é algo que eu já venho trabalhando bastante tempo, né? Eu sou coach, sou terapeuta, sou mediadora de conflitos, trabalho também com facilitação de práticas de comunicação não violenta, e algumas terapias holísticas, Theta Healing, Magnify, o próprio Reiki. Oi, Thalita, Ana Paula, o pessoal entrando aí. E, Boa tarde, meninas. E eu trabalho também, eu faço um trabalho voluntário no Grupo Mulheres do Brasil, na coliderança do Comitê de Igualdade Racial. E a gente trabalha muito a questão do empoderamento no grupo, né? Do empoderar mulheres. E recentemente, esse ano ainda, numa nova formação que eu estava fazendo, eu descobri que eu sempre fui rotulada de corajosa, né? Sempre fui a pessoa que era corajosa, que ia, que falava, que fazia, que subia no palco, que era sempre a primeira, que acontecia. Mas nessa formação que eu estava fazendo, eu descobri que, na verdade, havia uma distorção do conceito de coragem, quando eu recebi esse rótulo, que estava muito nesse lugar da coragem do fazer, e muito pouco no lugar da coragem do ser. E o ser, quem eu sou em essência, quem eu sou de verdade, ou expressar a minha verdade no mundo. E aí eu conectei essa coisa do empoderar, do você resgatar o seu poder pessoal, com você utilizar esse poder pessoal para você ter a coragem de ser quem você é de verdade. Uhum. Por isso que o Empodere Ser fez sentido para mim, assim, é meio que um trocadilho, né, com Empodere-se, mas trazendo aí esse conceito de você poder utilizar o seu poder pessoal para ser quem você é de verdade, para você ser autêntico, para você se permitir ser vulnerável e expressar a sua verdade no mundo. Uhum. E isso traz realização para você? Você é feliz fazendo esse trabalho? Nossa, plenamente feliz. Não tem mais
sábado, domingo, feriado, sabe aquela coisa assim do sextou? Para mim, todo dia é sexta-feira, porque eu amo o que eu faço. É maravilhoso. Hoje eu recebi um depoimento de uma coach minha e até estava mostrando para minha mãe, minha mãe passou aqui na hora do almoço, até estava mostrando para minha mãe o que é o meu trabalho, né? O quanto que o meu trabalho impacta na vida das pessoas, faz a diferença, de realmente gerar transformação, de autopercepção, de percepção de autoestima, né? De percepção do próprio valor. E desse recuperar o seu poder pessoal. Desse recuperar o seu poder pessoal para, de verdade, fazer as escolhas que façam sentido para você, né? Definir o que é sucesso a partir dos seus princípios, dos seus valores, do estilo de vida que você quer ter, escolher o que você quer fazer de trabalho, conectado com um propósito, com um sentido na vida. Então, realmente, assim, é maravilhoso ser pago para fazer algo que eu pagaria para fazer. É verdade. Mas é isso mesmo. A Agora, gente recebe 2 vezes, né? duas Porque vezes. E receber esses feedbacks, esses retornos, assim, no sentido de, caramba, você transformou a minha vida, você me ajudou a ver o mundo de maneira diferente, você me ajudou a ser melhor quanto mulher, me ajudou a responder quem sou eu, né? Porque eu acredito, Cacá, que eu trabalho com mulheres também, que o maior desafio é as pessoas saberem quem elas são, né? Você também encontra isso no seu caminho aí? total, muito, né? Porque não é algo que é estimulado, né? Na verdade, a gente vive numa sociedade e quanto menos as pessoas souberem quem elas são, e quanto menos as pessoas tiverem acesso ao seu poder pessoal, melhor. Porque quanto mais autoconhecimento, menos escravo você é. Então, quanto mais você entende suas capacidades, o seu potencial, a sua realmente o seu poder de transformação e o seu poder de criatividade, de criar coisas no mundo, menos você tem medo, né? Eu me lembro, eu fiz uma transição de carreira que é recente. Eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro e eu pedi demissão em outubro do ano passado. Uau! Mas eu me lembro que há alguns anos, antes de eu entrar nesse caminho do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, do coaching, teve uma época da minha vida que aí eu pensava assim, gente, se amanhã trabalhava num banco, se amanhã o banco quiser falar assim, olha, não te quero mais, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Não fazia ideia do que eu poderia fazer. E isso traz insegurança, traz medo, traz a necessidade de você se apegar àquela sua única tábua de salvação. Naquele momento eu acreditava que eu ia morrer de fome. Se eu fosse mandada embora, por exemplo. Eu não ia ter, eu não tinha uma profissão. O que você é? Você é bancária. O que é bancário? O que faz um bancário fora do banco? Certo? Uhum. E aí foi esse trabalho de estudar desenvolvimento pessoal, estudar a questão de comunicação não violenta, mediação de conflitos, os processos de coaching, a programação neurolinguística, a própria neurociência e tudo mais, todos esses conhecimentos foram trazendo para mim capacidades e habilidades que eu percebi em algum momento que eu poderia fazer 1 milhão de coisas se eu não tivesse mais ali. E aí vem a libertação, né? Porque aí eu não tenho mais medo de arriscar, medo de me jogar, medo de fazer diferente. Eu me sinto. Vou falar um negócio que pode parecer arrogante, mas é muito desse lugar de autoconhecimento. Eu me garanto.
tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não preciso ter uma carteira assinada, eu não preciso ter um salário fixo, porque eu tenho ferramentas que podem ser, que são muito valiosas para as pessoas. Então, se eu colocar essas ferramentas a serviço, eu sei que eu vou ter o retorno disso. Que antes não era a minha realidade. Antes a realidade era, se não me quiserem mais, eu morro de fome. Então, é totalmente diferente. E aí, eu não sei se você se sentia assim, mas a gente sente como se tivesse uma corrente no pé com uma bola bem grande, assim, de chumbo, né? Que você não consegue carregar, no sentido de matou a minha criatividade, matou as minhas possibilidades, matou a minha esperança no futuro. Então, eu tô lá presa, escravizada, com aquela bola bem grande, eu não consigo sair e eu não consigo nem pensar como que eu posso criar a possibilidade de sair daquele lugar. Eu E outras chamava de algema de ouro. algema de Porque algema de ouro. Eu até tinha um que era salário muito bom de ouro, né? Eu tinha um salário muito bom, com benefícios que é muito raro você ver, né? Então, assim, só de vamos trazer para a realidade do Brasil. Só de vale refeição e alimentação, eu recebia 3 salários mínimos. Uhum. Quantas pessoas no Brasil não vivem com menos de um salário mínimo? Tem um salário mínimo para comer, para pagar luz, para tudo, né? Para viver em todos os Sim. sentidos. Aí vem plano de saúde, um salário fixo de Acima, mais de 10 muito salários acima da mínimos, muito mais que 15 salários mínimos, um salário fixo de mais de 15 salários mínimos, é, participação de lucros e resultados, né, PLR, 13º, previdência privada. Então, você vai juntando um peso que eu chamava de algema de ouro. Na hora de você tomar a decisão de se jogar, de arriscar, é bem desafiador você olhar para tudo isso e falar assim: acho que tem outras coisas para mim que são mais valiosas do que todo esse dinheiro na conta todo mês. Entendi. E que bom que você percebeu isso, não esperou aposentar, né? Porque quando eu me aposentar, eu vou viver. Porque quando eu me aposentar, eu vou poder fazer o que eu quero. E aí é tão triste isso, né? Você vê pessoas matando a sua vida, suas possibilidades, seus anos, esperando eu me aposentar para eu ser no mundo. Eu não Sim, sei se. exatamente. Tem um mestre indiano que se chama Sadhguru, que ele fala que o tic-tac do relógio não é o tempo passando, é a sua vida passando. Esquece o conceito do tempo. O tic-tac é a sua vida passando. Porque o que garante que quando você aposentar, você vai ter mais 30 anos de vida para realizar as coisas que você quer realizar? O que Né? garante, né? A gente não consegue garantir mais. Né? No momento que a gente está vivendo nesse novo normal, então, a gente não garante nada, né? Nunca garantiu, mas antes a gente tinha uma sensação de segurança um pouco maior. E aí, nesse momento Tinha atual, a gente ideia, né? A tinha. possibilidade de estar garantido. Sim, a mortalidade era uma mera, né, condição que em algum momento ia me atingir. Mas não estava aqui, né? Não estava dormindo do meu lado, não estava no botão do elevador, não estava A numa maçaneta da esbarrada no porta. supermercado, na maçaneta da porta, exatamente. Então, tudo isso acho que muda também esse nosso olhar para o que é importante, né? Que é de verdade valioso, né? A importância da gente ter esse autoconhecimento, de saber o que é importante para mim, quais são os meus valores, quais são os relacionamentos que eu quero cuidar. O que vale a pena eu continuar, escolher permanecer lá? Exatamente. E entender que o que eu continuo é uma escolha, né? Trabalhar também essa autorresponsabilidade
de sair do papel de vítima, do eu tenho que fazer, eu preciso fazer, eu devo, e ir mais para um lugar de eu escolho porque eu ganho alguma coisa com tudo isso, que é qualquer que seja a escolha que a gente esteja fazendo, mas a gente está fazendo sempre, o tempo todo, escolhas na nossa vida, né? Uhum. E aí o desafio é a gente ter essa clareza, essa consciência e assumir a responsabilidade, né? Porque crescer dói, né? É a dor do crescimento, né? Ai, tem hora que dá vontade de fazer assim, né? Jogar um boleto pra cima e falar, mãe, socorro! Ah, eu tinha essa dor, mas não sabia que chamar. Agora eu já sei, mãe, e não é, né? Mas faz parte. Vambora que vai dar certo. Agora sim, a gente vai falar de mulher, né? Essa mulher que muitas vezes se exige que ela seja forte e determinada e que ela empreenda, né? A palavra empreender é gerar soluções. O tempo todo ela seja um moinho que produz farinha e que alimenta todo mundo. E como é essa mulher que agora está dentro de casa e ela tem que produzir tudo, inclusive o trabalho de fora e todas as nuances do trabalho de dentro, que é um monte, né, gente? Enfim. E aí, como que eu posso me melhorar quanto pessoa e quanto que eu posso ter possibilidade de criar habilidade para viver nesse meio aí? Será que é possível? Legal. Eu penso, eu estava agora falando desse tema, que eu estava fazendo uma reunião aqui com a minha parceira de negócio, ela tá até, acho que ela tá online ainda, Thalita. A gente estava falando sobre os desafios das mães nesse momento, né? Uhum. Principalmente a mãe que não tem o apoio de outra pessoa, do pai da criança ou de outro adulto, que tem o seu trabalho, que tem a atividade online da criança, que tem toda a parte de cuidado da criança e da casa, de Uhum. fazer comida e de estar equilibrada no seu papel de profissional. E é uma coisa que a Thalita falou quando a gente estava falando disso, foi, se você somar todas as horas, dá mais que 24 horas. Porque 8 horas de trabalho, mas não sei quantas horas de aula da criança, mas não sei quantas horas cuidando da casa, mas não sei quantas horas fazendo comida, mas não sei quantas horas cuidando da criança. Passou das 24 horas, né? E a gente ainda precisa dormir, tomar banho, se cuidar, né? Então, o desafio é gigante. E aí, o que a gente estava falando, a conclusão que a gente chegou é que a gente precisa entender que a gente está vivendo um momento excepcional, que é um novo normal. E nesse novo normal, de repente, o trabalho de 8 horas de segunda a sexta já não vai fazer mais tanto sentido. Talvez, se eu trabalhar umas 2, 3 horas no sábado e no domingo, compensando umas horas que eu não trabalhei durante a semana, faça mais sentido, porque pode ser que no fim de semana eu tenha o apoio de alguém, porque eu tenho um parceiro que mora comigo, mas que está tendo que sair para trabalhar, então durante o dia, durante a semana não tem esse apoio. Então a gente precisa ter primeiro esse olhar de, de que o contexto mudou, que eu vou precisar ser criativa, mas que antes de eu ser criativa, eu preciso me dar autoempatia e autocompaixão. Porque eu tô num lugar de super-heroína, né? Porque para dar Uhum. conta em 24 horas, dar conta de um trabalho que supera essa carga horária, e você tá bem, você tá. O dom da Orlando está fazendo. O som da Orlando. Da Irlanda está fazendo eco. Acho que tem um outro. Você tá Eu acho que gravando? é. Não, eu acho que é porque eu tô falando e o seu tá sem fone de ouvido. Aí retorna Ah, pro fone. deixa eu ver. Não, meu fone não tá aqui, não. Não? Tá, entendi. Só abaixa um Porque pouquinho. Vê se você consegue abaixar um pouquinho. Porque aí às vezes melhora. abaixei.
Tá bom? Você consegue me ouvir? Eu sou meio surda, Ah, é. mas eu acho que eu consigo te ouvir. É. Então vamos lá, eu Então, eu acho que acho que a melhor. primeira coisa que a gente tem que pensar, antes da gente pensar em criar soluções, em ser flexível, em dar conta de tudo, é a gente aceitar que a gente não vai dar conta de tudo. E eu tava falando para a Thalita que eu, que moro sozinha, com um gato, não dou conta, Verdade? porque a nossa rotina, ela tá tão maluca, né? Porque são 500 mil lives. Eu desenterrei 300 mil cursos online que eu já tinha comprado e não tinha feito, agora tem que fazer, né? Fazer para poder, né, aproveitar esse conteúdo, aproveitar esse momento em casa. E aí tem as agendas, tem as reuniões, tem os atendimentos, Online, é. tudo tudo na telinha. Então eu acho que primeiro é a gente conseguir conectar com esse sentimento de autoempatia e autocompaixão. A gente entender como a gente Não tava está. aqui, a ideia não era essa, mas assim, eu gosto muito desse livro, Ah, eu amo a que Brené. eu tô. E aí, você tá falando disso e eu tava, né? A coragem de ser imperfeita e assumir que eu sou imperfeita. Por que que eu tenho que ser perfeita? Alguém até me disse isso um dia, mas ei, esse alguém nem era perfeito. Tava exigindo de mim algo que ela não conseguiu. E aí, o Sim. que fazer, né? Eu vou aumentar um pouquinho porque eu estou meio surda. Lucimar, eu também. Eu me mudei ainda, né? Para ajudar. Na semana passada, eu entendi que já que eu ia ficar trancada dentro da minha casa, Uhum. que eu ia ficar trancada numa casa com vista para o mar. Ai, que delícia. Então eu peguei meus panos de bunda, botei num caminhão e vim em São Paulo para minha cidade, que é Praia Grande, no litoral, aqui na Baixada Santista. Uhum. E na semana passada foi uma semana assim mega improdutiva, porque eu estava achando que eu ia me mudar, né, que eu ia pegar Que as ia coisas, produzir trazer para tudo. casa nova e pronto. No dia seguinte estou trabalhando. E de fato eu trabalhei, porque eu tinha uma live e uma aula para dar em espanhol no dia seguinte da mudança, de um conteúdo que ainda não estava 100% preparado. Estava preparado em português, não em espanhol. E eu tive que trabalhar. Mas foi uma semana absurdamente exaustiva e eu estou me recuperando agora. Então, assim, aí que entra a questão da autoempatia e da autocompaixão, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu fiz uma escolha que naquele momento da escolha foi maravilhosa e eu não me arrependo dela, porque agora o meu escritório é na praia e eu tô muito feliz com essa escolha. Mas eu tive uma semana que foi muito exaustiva, que foi bem improdutiva até. Porque a única coisa que eu queria fazer quando chegava às 7, 8 horas da noite, eu deitar na minha cama e morrer. Eu olhava para as coisas para organizar, eu me dava pânico, assim, de tanta coisa que tinha para organizar aqui. Tanta coisa que eu tive que eu escolhi tirar para doar, para limpar, para reduzir a quantidade de coisas que estavam consumindo a minha energia. Então, acho que isso é o primeiro passo que a gente precisa pensar. Assim, como é que a gente pode aprender a olhar para a gente com um pouquinho mais de carinho, menos e tirar o chicote mesmo, sabe? Do da profissional perfeita, da mãe perfeita, da esposa perfeita, da filha perfeita. Porque não vamos chegar nesse lugar. Então, tem uma amiga que ela fala assim, aceita que dói menos. A realidade é essa. Então, como que a gente pode não dar conta de tudo, mas manter a nossa harmonia, manter o nosso equilíbrio,
fazer escolhas conscientes, ter ações conscientes, né? Ter intencionalidade na nossa ação. Para a gente utilizar lá o Pareto, né? Quais são os 20% de coisas que eu posso fazer que vai me trazer 80% do resultado? Porque nesse momento, talvez eu não vou ter 100, 120%, 150% do resultado. Mas se eu tiver focando em 20% de coisas, pô, tô no lucro. Porque eu estou mantendo minha saúde, estou mantendo minha sanidade, estou mantendo meu equilíbrio, eu estou me mantendo centrada. E isso já é um lucro gigante, né? Uhum. Eu não desisti de mim, eu estou dando o meu melhor, eu estou aproveitando esse tempo para aprender, recomeçar. E uma coisa que você falou que para mim fez muito sentido é essa questão de quantas coisas tiram a minha energia e tiram o meu foco. E aí você diminuir, eu fiz isso na minha casa também, como eu diminuí coisas nesse período de quarentena. Eu tirei tanta coisa que eu falei, gente, eu não sabia que isso tudo estava aqui dentro, para quê? E aí eu abençoei um monte de gente, porque você leva e fala, querida, que você seja feliz com isso, igual eu fui, né? E aí você consiga compartilhar e dividir, e a pessoa olhar, ai, era tudo que eu estava precisando. E estava aqui ocupando espaço. E criando pó. Criando pó. E como que a gente tem coisa, né? Ah, eu não tenho nada. Oi? Filha, olha com carinho. Né? Sim, Olha né? com carinho. Me fala uma coisa. A gente falou sobre comunicação e eu sei que você é facilitadora de comunicação não violenta. Eu tenho visto nos meus atendimentos, enfim, as pessoas que me procuram, como tem sido difícil se comunicar, como tem sido difícil se expressar. E a minha primeira pergunta é difícil se expressar ou eu nunca aprendi a me expressar? O que você acha? Eu nunca aprendi a me expressar. Na verdade, eu aprendi a me expressar de um lugar busco colaboração, que é o que a CNV vai falar. Eu aprendi a me expressar de um lugar de competição, não de colaboração. E aí, quando eu estou vivendo uma situação que sozinho eu não dou conta, eu preciso de colaboração. E a gente, independente da situação que a gente esteja nesse momento, não tem nenhum ser humano que dá conta sozinho. Com dinheiro, sem dinheiro. Porque com dinheiro você também precisa de comida, né? Quem é que vai abastecer sua geladeira? Verdade. E aí, como é que você faz quando você não tem colaboração? E a gente não aprendeu a se comunicar desse lugar, né? A gente aprendeu a se comunicar de um lugar. Na CNV, a gente fala que existe o paradigma da dominação e o paradigma da colaboração. Eu quero sair da dominação para ir para a colaboração quando eu pratico comunicação não violenta. A dominação é a ideia de que para eu exercer o meu poder, eu tenho que exercer o meu poder sobre o outro. Eu domino o outro, subjugo o outro. E no paradigma da colaboração, que é a proposta da comunicação não violenta, eu vou falar de poder com o outro. É a soma dos poderes. Não é um maior que o outro. É um equilíbrio onde eu considero os sentimentos e as necessidades de todas as pessoas para poder gerar soluções colaborativas e criativas que atendam essas necessidades de todos. Então, a intenção é gerar conexão, a intenção é gerar colaboração, a intenção é estimular a vontade genuína das pessoas contribuírem com o outro de forma autêntica e não por medo, culpa ou vergonha, que é o paradigma que a gente aprendeu a se relacionar. Então, quando a gente é pequeno, tem muito essa coisa assim, come tudo, senão você vai apanhar. Estou estimulando aí essa dominação por medo.
Come tudo, senão a mamãe fica triste. Estou estimulando a culpa. Come tudo que só criança feia deixa comida no prato. Estou estimulando a vergonha. E a CNV ela vai falar da gente sair do medo, da culpa e da vergonha e ir para a ação pelo amor. Eu ajo porque eu tenho um interesse genuíno em contribuir para tornar a sua vida mais maravilhosa. Porque eu sou um ser social, o ser humano, no olhar da comunicação não violenta, ele é, por natureza, compassivo. Então, a compaixão é um valor que brotaria normalmente do ser humano, naturalmente do ser humano, se ele não tivesse sido ensinado a ser violento. A gente aprende a gente aprende estudando a CNV que nós aprendemos a nos comunicar e nos comportar de forma violenta. E aí a gente precisa aprender a desaprender para poder reaprender de uma nova forma, com um outro olhar, mudando completamente nossa mentalidade. O que eu achei mais interessante na CNV é que ele fala que a gente não precisa fazer mestrado, doutorado, pós-doc para começar a aplicar aquele saber. É nas pequenas coisas do dia a dia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é CNV e os 4 princípios. Aí você emenda aí falando. Tá. Então, é sensacional, né, essa ideia da comunicação não violenta, porque justamente isso que você falou. Ela é uma abordagem de comunicação que é simples, apesar da complexidade do ser humano, né? Porque na hora de você aplicar, você passa pela complexidade do ser humano. Então, a abordagem é simples, mas o objeto que vai passar a praticar essa abordagem, né, que seria o sujeito, ele é complexo. Então, tem toda essa questão da mudança de mentalidade, do desaprender para você reaprender de uma nova forma. E o que é essa abordagem? Primeiro, que eu acho que uma coisa que é interessante falar é o nome. O nome CNV, da comunicação não violenta, às vezes assusta as pessoas. Ou porque as pessoas se sentem atacadas no sentido de você está me falando de comunicação não violenta porque você está querendo dizer que minha comunicação é violenta? É muito comum isso, né? Ou porque as pessoas têm um preconceito de que praticar a comunicação não violenta é ser fofo, é ser querido, é ser simpático, né? E não tem nada a ver com isso, né? Muito pelo contrário. A CNV ela vai falar de autenticidade, a gente falar o que está vivo na gente, a gente expressar a nossa vulnerabilidade, né? Isso não vai para esse lugar de ser legal, de ser bonzinho, né? Na verdade, vai para um lugar de expor questões que são importantes para você e que são, em geral, bastante desafiadoras. Porque a gente, como a Brené Brown fala aí no livro dela, né, nas pesquisas dela, a gente aprendeu em algum momento que vulnerabilidade é fraqueza. E a CNV, ela traz também a força da vulnerabilidade para a conexão, né? Assim como nos estudos da Brené Brown, a CNV, ela fala de vulnerabilidade como essa chave que gera conexão. Então, para eu expressar o que está vivo em mim, eu preciso me permitir ser vulnerável. Preciso me permitir viver em algum momento sem ter garantias do que vai ser, o que vai acontecer após a minha expressão. Então, primeiro, a comunicação não violenta, ela tem esse nome. Ela foi desenvolvida por um psicólogo americano que se chama Marshall Rosenberg. Eu não estou com o livro aqui na mão. Mas ela é um livro de capinha laranja. Você está com ele fácil aí? Esse, exatamente. Esse é o que a gente chama de Vivendo a CNV, é maravilhoso também. Eu tenho esse também, mas é de outro autor, né? Mas esse que é o... Esse é o que a gente chama de gramática, né? Que é aquele livro para
né? Dormir com ele embaixo do travesseiro e ler um pouquinho, rabiscar todo dia e tal. Ele criou a comunicação não violenta inspirado em várias fontes, algumas teorias da psicologia. Ele se inspirou muito em Carl Rogers, né, na abordagem centrada na pessoa, mas o termo não violenta vem da filosofia da Índia, que é a filosofia da ahimsa, né, que é a filosofia que foi popularizada pelo Gandhi, que é a filosofia da não violência, né? E aí, quando você assiste o filme do Gandhi, fica muito claro que em nenhum momento ele se coloca num lugar de submissão. Pelo contrário, ele expressa com bastante autenticidade as necessidades dele e luta por aquilo que ele acredita. Só que ele faz isso de um lugar em que ele não admite que a luta dele seja uma arma contra outra pessoa. Eu considero as minhas necessidades, as necessidades do outro, busco criar soluções, né, atender essas necessidades de maneira com que eu não precise agredir as pessoas, não precise me agredir e nem agredir os outros. Então, a não violência vem desse lugar, né? Esse nome, comunicação não violenta. E aí, o Marshall fala que chama a CNV de linguagem da conexão. O que é isso, né? Tem até um capítulo no Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é o capítulo que chama, eu acho que é o último capítulo, chama Espiritualidade Prática. E ele fala que quando eu me conecto com a minha essência e me conecto a minha essência com a essência de um outro ser humano, eu entro num estado de comunhão. É como se eu me conectasse com uma energia divina. Então, essa conexão, ela supera a questão da comunicação. Eu vou para um outro lugar de conexão, que é mais verdadeiro, mais profundo e que me permite ser quem eu sou em essência, ser aceito da forma como eu sou, aceitar o outro e as suas necessidades, os seus sentimentos, ter empatia pelo outro, mas também ter empatia por mim mesmo, porque o Marshall ele vai falar sobre como se houvesse tem uma frase dele que fala assim, se houvesse um objetivo primordial da comunicação não violenta, seria no desenvolvimento da autocompaixão. Então, eu consegui tirar o chicotinho da minha mão e olhar para os meus sentimentos e para as minhas necessidades de um lugar de mais autocompaixão, de mais autoempatia, de sair desse estigma de que olhar para o que é importante para mim é ser egoísta, né? Dessa crença de que me colocar em primeiro lugar é ser egoísta. Não, eu considero os meus sentimentos e as minhas necessidades como tão importantes quanto as suas. Só que eu vivo a minha vida. Então, é mais fácil eu me conectar primeiro com os meus sentimentos, com as minhas necessidades, do que com as suas. Para eu poder me conectar com as suas, primeiro eu preciso me conectar com as minhas, meus sentimentos e minhas necessidades. Que é o que o Marshall vai falar pra gente, que é o cerne da CNV, né? São esses dois passos, né? Identificação dos sentimentos, identificação e expressão dos sentimentos e identificação das nossas necessidades. Você falou, né? Fala dos 4 passos, né? A CNV, ela é conhecida como abordagem de 4 passos, né? Tem até um exemplo interessante, uma metáfora, imaginar como se fosse uma árvore com 4 troncos, né? 4 galhos principais, né? Só que para eu chegar nesses 4 galhos principais, eu preciso de um tronco e de uma raiz. E esse tronco, ele seria formado pelos pilares da comunicação não violenta, que é a expressão autêntica, eu conseguir expressar de forma verdadeira aquilo que está vivo dentro de mim. Quando a gente fala o que está vivo dentro de mim, como eu estou me sentindo. O sentimento que eu tenho nesse momento é confortável ou é desconfortável? Se ele é desconfortável,
qual que é a minha necessidade, né? E aí, por necessidade, a gente vai falar de valores mesmo. Necessidade de comunicação, necessidade de clareza, necessidade de conexão, necessidade de pertencimento, necessidade de empatia no sentido de ser escutado, necessidade de reconhecimento no sentido de ser visto, necessidade de amor, necessidade de básicas, necessidade de ar, de alimentação, de abrigo, né? Qual que é a minha necessidade que está desatendida para eu ter um sentimento desconfortável? Conseguir expressar isso de uma forma empática, porque daí o outro pilar, né, a outra parte desse tronco é a escuta empática. E eu consigo me expressar de forma autêntica, mas também estou aberta para ouvir o outro, inclusive os seus sentimentos e as suas necessidades. Porque uma das coisas que a gente... Eu tô ficando muito no escuro aqui, né? Tá. Uhum. Estava acendendo uma luz. Eu vou correr daqui a pouco ali acender uma luz, mas deixa eu só terminar esse raciocínio, aí você pega e eu corro ali acendo a luz. A escuta empática, ela vai muito para esse lugar de considerar que exatamente aquilo que eu falei. Os meus sentimentos e as minhas necessidades são tão importantes quanto os sentimentos e as necessidades do outro. É muito amar ao próximo como a ti mesmo. Vai muito para esse lugar, né? Você se considera, você se ama e você ama o outro e entende que ele tem sentimentos e necessidades também. E aí a raiz dessa árvore seria a autoempatia, essa autocompaixão. A gente poder fazer essa conexão com a gente antes da gente ir para esse lugar de expressão. Né? Porque para eu poder me expressar de forma autêntica, primeiro eu preciso ter clareza do que está acontecendo dentro de mim, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. E a CNV ela vai falar que os nossos sentimentos são como mensageiros. Só que eles não são causados pelo que aconteceu, pelo contexto. E sim pela minha necessidade que está desatendida ou que está atendida. Então, é dentro de mim a causa do que eu estou sentindo. Né? E a gente vai trabalhar aí a autorresponsabilidade. E todos nós somos 100% responsáveis por atender às nossas próprias necessidades. E aí sim a gente chegaria lá nos galhos, né? Eu consegui me dar autoempatia, autocompaixão, eu consigo me expressar de forma autêntica, eu consigo ter uma escuta empática, que essa escuta empática seria estar aberto para receber o que vem do outro. E aí sim faz sentido eu chegar nesses 4 passos, que seria a observação sem julgamento, a identificação e expressão dos sentimentos, a conexão com as necessidades e a formulação de pedidos que não soem como exigências. É bem simples. Se você for pensar, são 4 passos, 2 pilares e uma raiz. Mas aí, quando a gente bota esse negócio dentro da cabecinha de um ser humano, o negócio complica. E eu volto em 1 segundo que eu vou acender a luz, que eu estou aqui totalmente no escuro. É interessante porque hoje eu estava conversando com meu pai e aí eu estava falando sobre essa questão da autorresponsabilidade, né? Às vezes a gente quer transferir para o outro aquilo que só está nas nossas mãos decidir e definir. E eu acho interessante entender essa questão de ser responsável e entender que nesse processo de começar a dar os passos para viver a comunicação não violenta, vai ter algo no caminho que pise tanto no meu calo que eu não vou conseguir. Mas eu tenho que voltar para mim e falar assim, ok, eu não consegui hoje. O que eu estava sentindo? O que foi? O que me afligiu? O que me afetou? Que fez eu me sentir e eu acabei me reagindo assim, né? Porque a gente está numa vida de ação e reação. E aí a gente vai sair disso e a gente vai começar a agir na vida, escolhendo o que vai me afetar, o que não vai me afetar, ou como que eu vou expressar o que me afetou. E aí eu vou tomando as rédeas da minha vida e sendo autorresponsável. Eu só consigo mudar aquilo que eu sou autorresponsável, não é isso?
Sim, exatamente. É interessante você falar essa questão do em algum momento eu não vou dar conta e eu preciso voltar para mim, né? Eu criei uma expressão que é, às vezes quando a gente é sequestrado pelas nossas emoções, é como se a gente estivesse tomando caldo no raso, muitas vezes, né? A gente está Uhum. naquela praia que a onda é forte, mas você está num lugar que dá pé. Só que você entrou num redemoinho ali, e aí você vai rodando, rodando, se afogando, perdendo o biquíni e perdendo totalmente o controle. Mas se você conseguir em algum momento dar uma respirada e ficar de pé, pronto, resolveu a questão. E o voltar para dentro, identificar os nossos sentimentos e as nossas necessidades, é exatamente esse momento que eu consigo ficar de pé e me desvencilhar daquela situação, daquelas ondas fortes que estão me sequestrando. E a gente tem esse efeito realmente no nosso cérebro, que quando a gente está sob forte impacto emocional, a gente é sequestrado, literalmente, pelo nosso sistema límbico que controla as nossas emoções, né? Então, a gente, como se a gente apagasse a chavinha da massa cinza aqui, do cognitivo, que ajuda a gente a analisar a situação, a pensar, a raciocinar, e vai para aquele lugar onde eu só consigo sentir. Sentir, e aí eu me afogo, né, em tudo aquilo que eu estou sentindo e não consigo sair desse lugar. E aí, o interessante que eu trago aqui é que a gente já está autorizado a pedir ajuda. Coisa boa, né? Fala, Está é autorizado a levantar a libertador. mão, está autorizado a levantar a mão e dizer assim, gente, preciso de uma escuta, Socorro! preciso de uma terapia, preciso de alguém que vai me dar uma luz, preciso de um conselheiro, preciso de um colo de mãe, qualquer coisa, gente. Está autorizado a pedir ajuda. A gente precisa relembrar, aproveitar esse momento que a gente está sendo forçado a voltar para dentro e relembrar que nós somos seres sociais. As mães, muitas vezes, e aí eu vou falar de um lugar totalmente fora, né? Porque eu não tenho filho, mas, né, fora do lugar de fala, mas as mães, muitas vezes, tentam dar conta de algo que é impossível dar conta, gente. Como é que você dá conta de criança, trabalho, periquito, papagaio, casa, não sei o quê? Tem uma frase que eu acho maravilhosa que diz que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. Antigamente, quando a gente vivia em menores comunidades, a gente não vivia em grandes centros, era exatamente isso que a gente fazia. A gente tinha um monte de rede de apoio. Tinha avó, tinha tia, tinha as mulheres ali da comunidade. Se tinha alguém para cuidar das crianças quando você não podia cuidar das crianças. E aí a gente foi indo para os grandes centros, a gente foi se afastando das nossas redes de apoio, a gente aprendeu a não criar outras redes de apoio, porque também eu acho que também a gente precisa repensar isso, porque tem a ver com a nossa estrutura social, porque quanto mais individuais a gente fica, quanto mais separado a gente fica, mais fraco a gente fica também. Então, esse desmantelar das nossas redes de apoio também está conectado com o desmantelar das estruturas sindicais, com o desmantelar das comunidades, porque a força da comunidade, ela empodera as pessoas também, né? Quando eu tenho uma rede de apoio, quando eu tenho pessoas que estão ali com o mesmo propósito, com interesse genuíno em colaborar, em contribuir, em fazer parte, eu me sinto mais livre também para fazer escolhas que podem ser mais arriscadas. Mas se eu não tenho nada disso, eu preciso me manter no mínimo que me dá segurança ali. Eu preciso me manter muitas vezes numa posição de escravidão até, né? Uma escravidão às vezes mental, intelectual, financeira, e
outros, e até emocional, muitas vezes, afetivo, um relacionamento abusivo, porque eu acredito que saindo dali, como eu falei lá no início, né, da minha história, que se eu saísse dali, eu não ia ter a quem recorrer. É o É muito mito da complexo, caverna, né? né? É o mito da caverna, né? Que você olha pela sombra, você vê o que a sombra entra na caverna e você não se permite ver que lá fora tem tantas coisas, né? Fazer igual Corcunda de Notre Dame, né? Lá fora tem um mundo, lá fora tem um monte de possibilidades, lá fora tem vida. E aí eu tô aqui, presa, perdendo os anos da minha vida, né? Perdendo as possibilidades. Mas vamos lá. Eu queria que você desse dicas práticas que desse para a gente começar a aplicar. Antes disso, eu quero falar. A Gislane falou que foi um alívio ouvir que ela podia pedir socorro. Bora lá, Gislane. Tá Vamos autorizado, tá lá. liberado pedir ajuda. Aí a Ana Bichara falou: seguindo o seu conselho, vou levantar minha mão. Isso aí, bora pedir ajuda, pedir socorro, fazer uma rede de apoio, porque eu costumo dizer, não morre afogado sem gritar antes, né? Pede Você sabe socorro. que uma vez aconteceu comigo uma situação, quando eu ainda trabalhava no banco, que eu tinha um amigo, né, naquela época um colega de trabalho, que tinha sido até meu gerente, e ele era aqui de Santos, a esposa do interior de São Paulo, os dois estavam em São Paulo sozinhos, com a criança pequena, Caramba. e eu morava em São Paulo sozinha. E aí um dia eu falei pra ele, né? Ele tava contando como que é desafiador, né? Porque, tipo, você perde totalmente a agenda do casal. Quando a criança é muito pequena, você fica totalmente na função da criança e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, eu falei, pô, Maurício, se você quiser um dia, né, pegar a Renata e ir no cinema, vai, né? Eu fico com a sua filha, né? Meu, moro sozinha, não tô fazendo nada, né? Não custa nada fazer isso, né? Vai ser um prazer, né? Eu me divirto com ela. E ele ficou me olhando assim com uma cara de tipo, como assim, né? Por que alguém faria isso? É verdade. E é engraçado E isso. não se permite, né, experimentar e viver essa experiência de tipo, será que realmente uma pessoa poderia fazer isso para mim? Porque quer que eu vá no cinema com a minha mulher? Sabe? É, é É engraçado bem que desafiador desconstruir esse lugar da onipotência que a gente criou. e também da mãe ou do pai se permitir, né? Por exemplo, eu também não tenho filhos, sempre trabalhei com criança, enfim, mas não tenho filhos. E aí, a minha irmã tem uma filha, e essa filha pensa numa criança que é igual a alguém. A menina é eu, sabe? É muito engraçado. E minha irmã fala assim: essa garota nasceu na barriga errada, gente, porque até o jeito de falar, de rir. Ela fala assim pra mim: Tirlânia, vamos passar batom, vamos fazer live? É muito engraçado. E aí ela fica comigo. Já ficou comigo aqui 15 dias direto. E aí, num determinado momento desse, ela chegou, eu senti que estava alguma coisa errada e eu vi que ela estava se mexendo no ouvido. Eu falei, vou levar no hospital aqui. Aí levei. Aí levei, aí fui no primeiro dia, ela falou, você vai tomar anti-inflamatório, daqui a 2 dias você volta. Ok. Aí fui, dei o remédio, 2 dias eu voltei. De repente ela foi e falou assim, tava na fase de começar a falar, mamãe Tirlânia. Aí eu falei assim, não, aí ela falou, mamãe, eu fiz assim pra ela, Tirlânia. Aí a médica fez assim mesmo. Como assim? O que tá acontecendo aqui? Aí eu olhei assim, ó, oi? Tipo, essa menina veio com você no outro dia e veio com você hoje. Sua irmã morreu? Não. Então por que ela tá com você? Porque ela é minha sobrinha. Não, mas meus filhos não ficam com a minha irmã. Eu falei, isso é um problema da senhora, doutor. Né? Não tenho nada com isso. Não, essa menina, eu quero ver. Aí passou um antibiótico, porque ela piorou. Você vai vir na sexta agora, daqui a 2 dias, mas eu quero que sua irmã venha. Falei, tá bom, ok. Aí, quando chegou no outro dia, minha irmã tava lá. Ela, não, fui pra casa, liguei pra minha irmã pra falar. É estranho. Eu falei, gente, o que que tá vindo, né? Por que que a criança não pode ficar com o outro? Que vai cuidar? E minha irmã, ela sempre falou alguma coisa. Minha filha vai me chamar se alguém maltratar ela, porque se cuidar bem, suprir todas as necessidades,
ela vai ficar bem dessa. Eu vou ter que falar, minha filha, volta pra mamãe. E é verdade, mas às vezes a gente, como mãe, né? A mãe, que eu escuto tanta mãe, ele não vive sem mim. Então a Mas é porque a dependência sociedade colocou essa crença é, também, né? Tem né? tudo isso do não fica longe da mãe, da dependência, também é essa construção social Isso. de afastar as pessoas, de construir essas redes de apoio, né? Tudo Aham. é muito maior do que a gente, né? Só que enquanto a gente não se torna consciente, a gente repete, Repete, né, achando sem que é o correto. perceber. Mas aí me fala, eu queria que você desse algumas dicas. Nós temos 5 minutos aí para a gente melhorar a nossa comunicação. Acho que a primeira dica é a dica do Marshall, de que a primeira conexão que eu preciso fazer é comigo mesmo. Antes de qualquer intenção de me conectar com o outro, eu preciso me conectar comigo. Eu preciso saber o que está vivo dentro de mim. Tem duas perguntas, né, que a gente pratica na CNV. O que está vivo em mim e o que está vivo em você? Como eu posso contribuir para tornar a minha vida mais maravilhosa e como eu posso contribuir para tornar a sua vida mais maravilhosa? Então, eu penso que o primeiro passo, a gente não vai para lugar nenhum se a gente não aprender a se conectar com o que é importante para a gente. A colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente antes de ajudar outra pessoa. Porque a gente vestiu essa capa do Salvador, a gente vestiu esse papel do Salvador, de salvar o outro, sem a gente estar curado. Sem a gente estar se cuidando. Se a gente não está nem medicado, muitas vezes. Pode estar longe da cura, mas você não está nem medicado. Então, você está todo troncho, todo torto, mas está cuidando do que é do outro, né? Então, eu penso que a primeira dica é essa, a gente voltar para dentro com esse olhar de curiosidade, de entender que os nossos sentimentos são mensageiros, que eles estão dizendo que tem coisas importantes que a gente precisa cuidar. Sempre que a gente está sentindo alguma coisa, existe alguma coisa que é importante para a gente, que a gente precisa cuidar. Ou celebrar, ou enlutar, ou transformar. E a partir do momento que eu conseguir fazer essa conexão comigo mesma, ter a intenção, antes de tudo, antes de entender a técnica, antes de até de conhecer a técnica, é ter a intenção de fazer essa mesma conexão autêntica, verdadeira que eu fiz comigo, com o outro. Que só de eu ir para esse lugar da intenção, a forma como eu vou me comunicar já é completamente diferente, né? Porque o primeiro passo da CNV é a gente conseguir observar sem julgamento. Quando eu volto para mim e eu consigo me conhecer e eu consigo entender que eu tenho várias coisas maravilhosas em mim, mas também que eu tenho várias coisas que não são tão maravilhosas assim, eu resgato a minha humanidade. Porque ser humano é isso. Coisas maravilhosas e coisas não tão maravilhosas. Isso é ser humano, né? Então, quando eu resgato a minha humanidade, eu consigo ir para a conexão com o outro a partir de um olhar mais compassivo com a humanidade do outro. Agora, se eu estou num lugar de me cobrar perfeição, eu vou cobrar a perfeição do outro também. Se eu estou num lugar de cobrar de que eu consigo dar conta de tudo, eu vou cobrar que o outro dê conta de tudo também. Mesmo que eu não tenha clareza dessa dinâmica. É inconsciente e acontece. E mesmo que eu não comunique, o outro também percebe. Porque que eu não comunique com palavras, né? Porque a nossa comunicação não é só palavra. A gente está o tempo todo comunicando mesmo de boca fechada. Então, a gente tem as nossas expressões faciais, a gente tem a nossa expressão corporal, a gente tem o nosso tom de voz. Então, várias informações comunicam muita coisa do que está vivo dentro da gente. E aí, muitas delas a gente não controla, são inconscientes. Então, quando a gente está falando de sentimento, tem até aquela série que é interessante, aquela Light to Me, que fala das microexpressões faciais, que ele fala que os sentimentos, eles têm um padrão de comunicação nos nossos músculos faciais que é universal. Então, mesmo que eu esteja utilizando as palavras mais bonitas,
o tom de voz mais agradável. Se eu estou sentindo nojo, se eu estou com raiva, se eu estou com algum sentimento que é desconfortável, a minha expressão, ela vai trazer essa informação de alguma forma. Então,